Salve fiel, salve nação corintiana, terça-feira, muita informação nova no Corinthians, Corinthians que se reapresentou hoje, o elenco corintiano lá no CT, Joaquim Grava e também juntamente aí o Garro, que deve aí, o Corinthians deve tomar o total cuidado aí com a mente do jogador que passou aí por uma tragédia no final de semana. Informação aí, o Corinthians renovando o contrato do Breno Bidon. Gigantes europeus estão de olho no jogador. O Corinthians aumentou aí a sua multa num valor milionário. E informação de reforços no Corinthians. O Fabinho Soldado aí vem se movimentando nos bastidores em busca de fazer algumas contratações pontuais. Então, essas e outras a partir de agora no canal. Mas antes, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão, sem demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente o noticiário corintiano, fiel. Bastante notícia importante, dá só uma olhada, hein? Um zagueiro canhoto é a prioridade do técnico Ramon Dias, como eu disse, o Caetano era o único zagueiro canhoto no elenco do Corinthians, mas não estava sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias, que não confia tanto no Gustavo Henrique, também não confia tanto no Félix Torres e muito menos no Kaká. O único jogador que é confiável na defesa do Corinthians é o André Ramalho. Então o Corinthians busca a contratação de um zagueiro. Já conversa com o zagueiro, o nome ainda não foi revelado, não é o Davi Luiz, ao contrário do que havia sido divulgado. O Corinthians não conversa com o Davi Luiz, mas já conversa com o zagueiro na tentativa de contratar este jogador. Inclusive, esta foi uma informação divulgada pelo blog do Macedo. Grande abraço ao meu amigo Macedo. Outras posições que o Corinthians tem interesse, um jogador para o meio de campo, quer um meia atacante. O Corinthians se interessou e se interessa na contratação do Luciano Acosta, jogador do Cincinnati dos Estados Unidos, mas acontece que fica muito difícil, fica muito complicada a negociação. Em definitivo, o Corinthians não tem dinheiro para contratá-lo em definitivo, quer a contratação por empréstimo, e aí fica difícil a contratação do jogador. Tem também a concorrência de outras equipes que têm interesse no jogador, como, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Corinthians tem interesse na contratação de um lateral esquerdo para disputar a posição com o Matheus Bidu. Existe a possibilidade do Hugo ser negociado e o Corinthians quer a contratação também de um atacante de velocidade. O Pedro Henrique era o único jogador com essa característica dentro do elenco, um jogador de velocidade. Pedro Henrique foi negociado com o Ceará, então o Corinthians busca a contratação do jogador, de um jogador de velocidade para jogar nas pontas. E sobre o Pogba, o Paul Pogba, a situação continua a mesma. O Corinthians busca um patrocinador para bancar o salário do jogador. Não houve nenhum avanço na negociação do jogador do Paul Pogba. Houve um interesse por parte do Corinthians, mas houve também a informação por parte do Pogba de que ele gostaria de receber cerca de 4 milhões de reais no Corinthians. O Corinthians faria uma oferta abaixo disso, por cerca de 3 milhões e meio de reais. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, pagaria algo em torno de 2 milhões de reais e o Corinthians teria que contratar conseguir outro patrocinador para bancar o restante do salário do Pogba e aí então fazer uma oferta. Por enquanto o Corinthians não conseguiu este patrocinador e, portanto, não fez a oferta para o jogador vir jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Por enquanto, portanto, não saiu da ideia, da intenção, do objetivo de contratar o Pogba, de concreto mesmo, nada aconteceu. Bom, são destaques e informações do Corinthians, que joga, portanto, no dia 16 de janeiro, na próxima quinta-feira, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino, Campeonato Paulista, a estreia do Corinthians na temporada, e provavelmente o técnico Ramon Dias deve utilizar
muitos jogadores reservas nesse início de temporada, revezando os jogadores, já que o Corinthians terá uma temporada bastante intensa nesse início de competição. Faça sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, o Corinthians que está se preparando aí para estreia, né, do Campeonato Paulista, no próximo dia 16, se apresentou nesta terça-feira, inclusive o Garro também se apresentou depois do problema que teve lá na Argentina, infelizmente se envolvendo aí num acidente fatal, né, e agora o Corinthians busca, Fabinho Soldado aí nos bastidores está trabalhando em busca de alguns reforços pontuais para o time do Corinthians. Por exemplo, o Corinthians está de olho no mercado em busca de um zagueiro. Davi Luiz foi bastante especulado, né? Mas o Corinthians desmentiu aí as negociações, que havia conversas, né? Muitos jornalistas disseram que havia conversas, que o Fabinho Soldado gostaria de ver o Davi Luiz no timão, mas o Corinthians desmentiu isso daí e não vai pintar aí Davi Luiz no Corinthians. Mas o Corinthians segue em busca do mercado em zagueiros, porque precisa aí dessa posição. Lateral esquerdo também é outra posição que o Corinthians está atento no mercado. O Matheus Bidu e o Hugo deram até uma resposta no final da temporada de 2024, mas o Hugo deve ser negociado. O Corinthians busca um substituto aí para esse jogador. O Corinthians também procura um atacante de velocidade, né? O Yuri Alberto deve receber propostas. O Pedro Henrique já foi embora do Corinthians e o Corinthians busca aí algum reforço para o ataque. O Corinthians já disse que não vai fazer muitas contratações nessa janela, mas vai buscar sim reforços pontuais para reforçar ainda mais esse elenco para essa temporada, né? Tem o caso do Arthur Cabral. O Corinthians tenta fazer uma investida por empréstimo do jogador, né? Até o final dessa temporada de 2025, porém a gente sabe que o Benfica quer negociar o jogador numa compra, numa venda, né? Há alguns times brasileiros envolvidos nessa situação, Fluminense, Palmeiras e o Cruzeiro estão de olho também no jogador, mas o Corinthians só consegue aí, pelos valores, fazer uma investida se for no empréstimo, porque não consegue aí pagar mais de 10 milhões de euros para ter o Arthur Cabral, jogador que está no Benfica de Portugal. Tem algum jogador? Sugira aqui nos comentários algum jogador que possa ser uma boa opção para o Corinthians nessa temporada, fiel. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!